Beleza, pessoal? Vamos agora iniciar a resolução de questões de provas anteriores, joia? Para dar uma consolidada no nosso conhecimento adquirido na aula de hoje. Então, a gente viu diversos assuntos relacionados à disponibilidade, né? Confiabilidade de sistemas, vimos lá o conceito de crescimento vertical, crescimento horizontal, downsize, upsize, revimos lá o conceito de computação na nuvem, quando a gente fala lá no fornecimento de serviço, né? O software as a service, o software como serviço, a plataforma como serviço ou a infraestrutura como serviço. A gente falou um pouquinho sobre virtualização, falamos sobre a parte lá do hipervisor, né, o gerenciador das máquinas virtuais, o hypervisor, né, que tem tipo 1 e tipo 2. Isso é explorado em prova, viu, pessoal? Então, o tipo 1 é aquele que ele está instalado diretamente no hardware, tá? E o tipo 2 é aquele que eu tenho um sistema operacional e aí ainda assim eu tenho aquele meu hypervisor instalado em cima do sistema operacional e tenho dentro daquela máquina diversas máquinas virtuais, diversos sistemas operacionais em cima de um já. Então, o que é esse tipo 2? Eu, na minha máquina lá, o Windows, desktopzinho ali, aí eu instalo, por exemplo, o VirtualBox, tem a versão dele do Hypervisor tipo 2. Então, ele é instalado em cima do sistema operacional. Enquanto eu estou aqui no meu Word, trabalhando no Word, eu abro uma seção lá e estou trabalhando lá, criando máquinas virtuais, tá? Mas já está em cima do meu sistema operacional. Eu não tenho o meu hardware e o hypervisor e diversos sistemas operacionais. Esse é o tipo 1, beleza? Então, a gente revisou bastante coisa e entramos na parte de cálculo de disponibilidade, de recursos de TI. Aí, lembrando aí a puxada que o Bruno fez, né, que esse é um conceito que aparece em ITIL, por quê? Porque trata-se do cálculo de disponibilidade de recursos de TI, né? E a gente está falando, né, dos recursos, né, de hardware, de componentes, beleza? E de serviços também. Tá joia? Então vamos lá para resolução de questões de prova. Então olha aí, ó, SFSEX 2007 suponha que um certo produto de software tem o tempo médio entre as falhas de 10 mil horas e um tempo médio para reparar de 20 horas. Se o produto é utilizado por 100 clientes, qual é a sua disponibilidade? Pessoal, ele colocou esses 100 clientes aqui, mas lembra lá na nossa fórmula, não se aplica em nada, não leva parâmetro de quantas pessoas está acessando o sistema. Ele deu para a gente, tá, duas informações importantes sobre cálculo de disponibilidade. Ele deu a quantidade do MTBF, ou seja, o tempo entre as falhas, e me deu também que o tempo de reparo é de 20 horas. Então, vamos fazer uma régua aqui para demonstrar. Eu tenho que, vou colocar aqui, ó. Eu tenho que o tempo entre as falhas, entre um DAO, joia? Tem um MTBF e o outro down aqui, esse tempo todinho aqui, entre um down e outro, ele é de 10 mil horas. Joia? E a gente tem que o tempo de reparo, ou seja, daqui até aqui, que é o MTTR, ele falou para a gente que ele ficou indisponível durante 20 horas. Ou seja, eu sei que esse cara aqui, que é o MTTF, que é o Mean Time to Failure, o tempo médio até a minha falha, até o meu próximo down, joia? De quanto que é? Vai ser 10 mil, tá? Menos 20 horas, não é isso? Que o MTTF vai ser
Porque posso aplicar aquela fórmula lá, né? O MTBF vai ser igual a quem? Vai ser igual a... Usar só matemática aqui, pessoal, com aquela fórmula lá. Vai ser o MTTR, o tempo de parada, né? O tempo de reparo, mais o MTTF, já o tempo que ele ficou online. Time to failure. Então, como é que eu vou fazer aqui? Então, vai ser matemática pura e simples. Eu já sei aqui que é só subtrair um e outro, mas se ele tivesse me dado esse cara aqui como uma incógnita, joia? Que eu não sei quem é esse cara. Quem é esse cara? Utilizando essa fórmula aqui, eu sei que ele vai ser o MTTF, vai ser igual a o MTTR, tá? Aliás, para ficar um negócio melhor aqui, tá? O MTBF menos o MTTR. Joia? Então, o MTTF, tempo até a fase, vai ser 10.000 menos 20. Né? 10.000 horas menos 20. Então, o MTTF vai ser igual a 9.900, né? E 9.980. Confere aí. 9.980 horas. Por quê? Porque eu sei que 9.980 horas foi o tempo que ele ficou online. Então, deu um down aqui, teve o tempo de reparo de 20 horas, depois ele ficou 9.980 horas online, até dar um down de novo. Joia? Então, o tempo entre um down e o outro foi de 10.000 horas. O tempo de reparo foi 20 e o tempo que ele ficou online foi isso aqui. Então, se a pergunta tivesse sido qual foi o tempo que ele ficou online, então vocês já saberiam que seria 9.980 horas. Só que a pergunta lá da questão, ele não quer saber, ele quer saber a sua disponibilidade. Então, a gente vai usar aquela fórmula lá da disponibilidade. Qual que é a fórmula da disponibilidade? Disponibilidade vai ser o MTBF dividido pelo MTBF mais o tempo de reparo, MTTR. Beleza? Esse é o tempo de disponibilidade. Então, a gente tem, não é isso? Que tempo de disponibilidade vai ser 10.000, joia? Dividido por 10.000 mais 20. Beleza? A disponibilidade vai ser 10.000 dividido por 10.000 e 20. Beleza? Então, eu não posso dividir 10.000 por 10.020 porque é menor. Joia? Então, 0, e aí eu multiplico aqui por base 10, né? Por 10. Aí eu ganho um 0 aqui em cima. Beleza? Então, eu tenho agora 100.000. Eu posso dividir por 10. Né? Por 10.020. Quanto que é essa divisão? Eu sei com certeza vai ser 9, porque eu não posso multiplicar por 10. Se eu multiplicasse por 10 aqui, ia ser 10.020, ia ser 100.200, né? Se eu multiplicasse por 10, então não pode ser. É por 9. É uma divisão simples aqui, pessoal, matemática besta. Então, 100.000 dividido por 10.020 vai dar 9. Então, vamos ver quanto é que sobra, né? Eu tenho 10.020 multiplicado por 9, eu tenho que ver quanto é que sobra, né? 0,
18, vai 1, 0, 1, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1, 9. Então, deu 90.180. 90.180 para 100 mil, quanto é que eu tenho? Aqui, para dar 200, eu tenho que alcançar 20, né? Para alcançar os 10 mil, aliás, os 100 mil, aí eu teria o quê? 800, né? Então, eu sei que sobra aqui de 90.180, para chegar a 10 mil, de 90.180 para chegar a 100 mil, eu preciso de 800, né? E 20. Beleza? Não é isso? 820. Joia? Aí, vamos lá. 820 dividido por 10 mil e 20, eu não consigo de novo. Aí eu vou ter que acrescentar um zero aqui. E essa vírgula, ela sai daqui e vem para cá. Beleza? E aí, eu teria 8.200, também não teria possibilidade. Então, eu acrescento um zero aqui. Joia? E aí eu tenho 82 mil. Beleza? 82 mil. 10 mil e 20. 82 mil. Tá? 82 mil dividido por 10 mil e 20. Aí o que é que eu teria aqui? Por 7, por 8 dá? Se eu multiplicar por 8 dá, né? Então, 10, 0, 20, multiplicado por 8, vai dar 0, 16, 1, 0, desce 1, 0, 8. Então, dá 80.160. Joia? Então, deu por 8. Desculpa, 8, né? Então, já sei que é 8. Então, aqui eu já teria 98. Vamos voltar para lá, para ganhar tempo, né? Então, ó, normalmente ele dá duas casas, tá? Dá duas casas. Ele não vai dar, por exemplo, aqui, um valor que aí você vai ter que, no máximo, fatora 1 depois da vírgula. Joia? Para você matar a charada lá. Nesse caso aqui, a gente já matou a questão, né? Eu cheguei lá com o valor de 98. Tá? Então, tá aqui, ó. Beleza? Então, vamos para outra questão. Pessoal, vocês conseguiram entender aí, tranquilamente, essa questão? Se ela tivesse perguntado para a gente qual seria o valor do MTTF, o tempo até a falha, ou seja, depois do reparo, eu tenho o tempo que vai do reparo, do online, até a próxima falha, até o próximo down. Então, se ele tivesse perguntado, seria facinho, porque a gente sabe que a soma do tempo de falha mais o tempo mais o tempo de até a falha vai dar o valor do tempo entre as falhas, né? Do tempo entre as falhas. Exatamente. Quando se fala em cálculo de disponibilidade, pessoal, você usa esses três parâmetros aí, tá joia? Para avaliar. É o tempo de reparo, joia? O tempo que ele ficou online depois do reparo até a próxima falha. Então, entre uma falha e outra, joia, eu tenho nesse meio tempo, eu tenho um tempo que ficou fora do ar, depois da primeira falha, né? Ficou fora do ar um tempo, ficou em reparo, depois ficou online. Depois ficou um tempo até a próxima falha. Joia? Aí você tem três parâmetros, né? Você tem o tempo total entre uma falha e a outra, né? Mean time between failures. Você tem o tempo que ele ficou em reparo, joia? E tem o tempo que ele ficou online. O mean time to failure. O tempo médio até a próxima falha. Ok? Joia? Então vamos lá, ó. Essa do IBGE 2010. Os clusters de alta disponibilidade são montados de forma a garantir que seus sistemas permaneçam ativos por longos períodos de tempo. Ou seja, esses longos períodos de tempo é que eu quero que o meu MTBF seja o maior possível, porque ele sendo largo o mais tempo possível, esse tempo entre as falhas, eu vou ter mais confiabilidade, né?
confiabilidade mais disponibilidade do meu sistema. Beleza? Aí, ó, para um cluster de alta disponibilidade, que está sendo monitorado por um analista, foi verificado que o MTBF possui um valor de 980 horas. E o tempo médio de reparo, ou seja, o tempo a reparar, foi o tempo que ficou fora do ar. Joia, foi de 40 horas. Qual é o tempo de disponibilidade? Aí, de novo lá, pessoal. Vamos lá para o quadro. Eu tenho, tá, que o MTBF vai ser igual a 980 horas. Tenho que o meu MTTR, o tempo que ficou em solução do problema, ou seja, indisponível, foi de 40 horas, não é isso? 40 lá? 40 horas, beleza? Se nessa questão ele tivesse perguntado quem que era o mean time to failure, ou seja, o tempo que ficou online, o tempo que vai do reparo até a próxima falha, então eu teria o seguinte, qual é esse tempo? Vamos lá para a fórmula aqui. Eu tenho, só fazer a régua aqui, eu tenho o down, joia? Aqui eu tenho o mean time to repair, que foi de 40 horas. Eu tenho um tempo online aqui, que é o MTTF. Joia? E aqui eu tenho um down de novo. Joia? Então, esse tempo aqui é o MTBF. Então, a soma dos dois, desse com esse aqui, vai dar esse cara aqui. Beleza? Então, quem é esse cara? Se ele perguntasse, né? Simples. Então, eu tenho de cara aqui, que esse cara vai ser 900, sem calcular, sem fórmula nem nada. Vai ser 940. Por quê? Vai ser 940. Porque eu sei que 940, que foi o tempo que ele ficou online, mais 40 horas, vai ser o valor do MTBF, que ele disse que o tempo de indisponibilidade entre um DAO e o outro foi de 980 horas. Entre um DAO e outro. Ou seja, o tempo que ele ficou em reparo, mais o tempo que ele ficou online. Beleza? Aí você pode aplicar aquela fórmula lá, conhecida, MTBF vai ser igual a o MTTR mais o MTTF. Beleza? Então vamos calcular aqui o tempo de disponibilidade. Então eu tenho o MTBF 980 e o MTTR de 40 horas. Então, ó, a disponibilidade vai ser o MTBF, Time Between Failures, MTBF mais MTTR, a minha indisponibilidade. Certo? Então, vai lá. A disponibilidade vai ser, eu tenho que 980, né? 980 mais 40. Tá? Eu tenho essa fórmula aqui. Então, eu tenho que a minha disponibilidade vai ser 980 dividido por 1020. Não é isso? 980 mais 40. 1020. Joia? Então, a gente vai aplicar a matemática básica. 0, aumento 0 aqui. Agora eu posso multiplicar. Sempre vai dar um valor bem lá em cima, tá? 9, 8, porque vai dar aquele tempo de indisponibilidade, né? Alto.
tempo de disponibilidade. Então, se eu multiplicar por 9, se eu multiplicar isso aqui por 10, ia passar desse cara, não pode. Então, 1020 por 9 vai dar 0, 18 vai 1, 9 vezes 0, 0, desce 1, aliás, 9, né? Então, deu 9.180. 9.180, joia? Para 9.800, aí, quanto que eu tenho? Joia? Vai dar para 200 aqui 20, né? Para dar 200 aqui. E de 200 para 800, eu tenho 600, né? Então, vai dar aqui 620 de resto. Tá? E aqui eu tenho 0,9 já. Beleza? Porque 9 foi o que eu multipliquei ali em cima. Beleza. Agora, 620 não posso dividir por 1020. O que é que eu vou fazer? Aumento um 0 aqui. Joia? Agora eu posso. Porque ficou aqui, ó. 6.200 dividido por 1020. Então vai ser. Posso por 6? Posso por 6, né? Vai ser 1020 por 6. Vai ser 0, 2, né? Vai 1, desce 1, 600, não, 6.120. 6.120 para 6.200, eu tenho o resto de 80. Então, aqui, eu multipliquei esse cara, foi por 6. 6. Já é 6. Então, já eu tenho duas casas aqui. Eu não preciso, se eu multiplicar isso aqui por 100%, vai dar 96%. Vamos ver se a gente já chegou à solução lá da questão. Então, 96, eu não tenho mais nenhum outro que tenha 96. E eu tenho certeza que esse cara é 96 alguma coisa. Se eu continuar fatorando, aí vai dar 96,08. Mas a gente não quer perder tempo, né? A gente quer ganhar tempo na prova. Então, esse cara a gente pode já ignorar de calcular o resto da operação e parar já aqui, ó. Já tem a resposta da gente. Pessoal, ficou tranquilo aí? Vocês conseguiram entender? Beleza, então. Olha essa outra questão aí, como é facílima. Joia? Essa é a questão que eu vi que é de engenharia eletrônica. Então, olha só. Para vocês verem que o conceito de disponibilidade, ele se emprega em diversas áreas. Joia? Aprendeu esse conceito da falha entre, né, o tempo entre as falhas, e entre essas falhas você tem um tempo de reparo e um tempo que ele ficou online, aí tudo fica mais fácil para você. Então, olha lá, ó. Eu não sei que órgão é esse, é SPP. Aí, dadas as afirmações a seguir, tá? Vamos ver as proposições. O MTTR, ou seja, o R é de repar, né? Repair, é literalmente a média de tempo decorrido entre a falha e a próxima vez que a falha, irá ocorrer. Ou seja, mentira, né? A gente sabe que é o tempo entre falhas. Então, o mean time between failures é o tempo entre falhas. Ele está dando um conceito errado aqui. Então, esse aqui é errada. Então, vamos lá. Alternativa 2. O MTBF, ou seja, o tempo entre falhas, between failures, é a média de tempo que se leva para reparar alguma coisa depois de uma falha. Ou seja, ele está falando do MTTR. Esse cara, MTTR. Beleza? Então, essa aqui também está errada. Joia? Vamos ver a última alternativa. Beleza? O MTTE, tá? Então, essas aqui, ó, a gente já descarta, né? Onde tem a 2 e 1, a gente descarta.
Então, MTTE é a média de tempo entre a troca de peças em regime de recorrência. Olha só, pessoal, essa foi tirada de uma questão de engenharia. A gente não sabe o que é o MTTE, beleza? Depois eu vou explicar. Mas a gente tem que começar a raciocinar, porque a banca da SFSEX, ou da Aeronáutica, da Marinha, enfim, ela pode colocar um termo que não seja conhecido pela gente. Então, se não é conhecido pela gente, então você já, opa, eu não vi isso aí em bibliografia nenhuma, o professor nunca falou disso aí, então a probabilidade de estar errado é muito grande, beleza? Então, olha só o que ele está dizendo lá, ó. É a média de tempo de troca de peças, certo? Em regime de recorrência. O que ele está dizendo aí, pessoal? O que ele está dizendo aí? Que é o tempo de reparo, tá? Ele está trocando as peças. Isso aqui é uma questão de engenharia, tá? Mas olha só que como vocês vão ter que começar a raciocinar, e não é difícil, pessoal. Então, ó, troca de peças. Se está trocando peça de algo nesse ambiente de disponibilidade, pô, tá parado o serviço, tá? Se está parado o serviço, é o tempo de reparo. Já? Só que ele está dizendo MTTE. MTTE eu não conheço o que é, mas eu sei que o tempo de reparo é o MTTR. Eu não sei o que o MTTE é, mas eu sei o que o MTTR é. E em todas as bibliografias aparece o tempo de reparo, MTTR. Né? Então, ó, em regime de recorrência é porque o erro, né, aquela falha, vem acontecendo com frequência. Então, esse é o tempo de reparo. Então, MTTE, na engenharia, o que é? É o MTTE, o que é? É o minha, só a título de curiosidade, né? Time to error. Então, é a mesma coisa, tá? O MTTE é igual ao MTTF, que é o mean time to failure. O tempo médio até a minha falha é a mesma coisa que o tempo médio até o meu erro, né? Beleza? Então, esse cara na engenharia é chamado assim, beleza? Então, todas as alternativas estão erradas. Ah, não, beleza, desculpa aí, André. Foi falta de atenção minha. A Andrea fala lá, ó, que na letra 1 e 2, todas estão incorretas. Não, na letra E, né? A 1 e a 2 estão incorretas. Mas aí a 3 também está incorreta. Beleza? Então, todas as alternativas estão incorretas. Joel não tinha reparado nesse cara que ele está falando, se referindo a incorreta. Joel? Aí ele fala aqui, ó, apenas a 3 está incorreta. Já admitindo que esse cara aqui é errado, né? Beleza? Então, na verdade, todas as questões, olha aí, pessoal, tá falando incorreta, né? Incorreta, incorreta, incorreta. Beleza? Eu que não me atentei a esse detalhe. Beleza? Mas, se você for avaliar friamente todas as questões, todas estão incorretas. É a letra A. Tranquilo aí? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Beleza, então, vamos seguir. Olha essa questão, beleza, de ITIL, mas está conceito de ITIL, ó. Agora já apareceu isso daí. Então, ó, 2011, com relação à biblioteca de boas práticas na oferta do serviço de tecnologia da informação, ITIL, beleza? Aí coloca lá, visualize o seguinte cenário de ciclo do incidente. Então, olha aí, ó, eu tenho um incidente aqui, joia? Eu tenho uma falha no serviço. E tem outro incidente aqui, ó. Esse tempo aqui é uma
falha no serviço. Ao passo que, entre esse cara e esse cara aqui, eu tenho minha time between failures. Não é isso, pessoal? Não é isso? Aí eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, ó, até aqui, ó, é o tempo de reparo. Minha time to repair. Beleza? Aliás, recuperação e restauração. Ele coloca lá, ó, aí seria até aqui, ó, né? Ele mostra um conceito ali de ITIL, né? Diagnóstico, a recuperação, ele aqui trabalhando para reparar, né? Aí recuperação do serviço, restaurou o serviço. Beleza? Então, o restore do serviço, o mean time to repair, vai ser até aqui. E B vai ser o tempo que ele ficou online, né? Ficou funcionando, que é o mean time to failure, até a falha acontecer de novo bem aqui. Não é isso, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Aí ele coloca ainda assim, ó, considere o tempo de reparo e o tempo médio entre as falhas. Que é entre as falhas são esses caras aqui, ó. Beleza? Entre o incidente e o outro incidente. Tem esse incidente aqui e tem esse aqui. Beleza? Então, ó, neste caso, qual das alternativas abaixo é correta, levando em consideração os períodos? Né? A, que é o tempo de reparo, e o B, que é o tempo até a falha, até a próxima falha aqui. Beleza? Então ele quer saber quem que é quem. Quem é A, quem é B, quem é C. Olha aí, pessoal. Quem que é A? A é o tempo de reparo. Beleza? Eu tenho que o tempo entre as falhas vai ser o tempo de reparo mais o tempo de disponibilidade, né? O tempo MTTF, que é B. Não é isso? Então, ó, vamos lá. Eu tenho que o A vai ser quem? Vai ser o MTTR. Então, pode ser ou a B, ou a D, ou a E. Espera aí. Beleza? Eu estou vendo aqui, pessoal, um erro na questão. Tá? Essa questão ela está errada. Foi mal elaborada pela banca. Joia? Foi mal elaborada. Isso eu tenho certeza absoluta. Olha só, pessoal. Levando em consideração o que a gente aprendeu na aula de hoje, a gente sabe que o tempo entre as falhas leva em consideração, lógico, o tempo que ele ficou sendo reparado e o tempo que ele voltou a ficar online. Beleza? Então, o tempo que ele ficou online, tá, é do tempo da restauração, o tempo que ele ficou, tá, ok, até o próximo incidente. Então, esse cara, certo, é o tempo to failure. Joia? O tempo até a falha. A gente pode até admitir, porque ele não está dando esse terceiro parâmetro, joia? Como esse conceito é vasto, né, de cálculo de disponibilidade, ele aparece em diversas literaturas, né, na engenharia elétrica, eletrônica, na computação, né, em ITIL lá com tempo de serviço, né, tempo de serviço. Então, a gente poderia admitir que esse cara ele estivesse se referindo ao tempo entre falhas, certo? Mas não seria o correto, porque o tempo entre a falha é esse tempo, a falha acontecendo aqui e aqui, beleza? Mas vamos admitir que o tempo entre falhas é B, porque ele não dá nenhuma outra alternativa para a gente. Então, poderia ser a B ou a C. Desculpa, a B, a D ou a E. Joia? Admitindo A sendo o tempo de reparo. Esse aqui é certeza absoluta. Joia? Então, esse aqui a gente já descarta o tempo de reparo como sendo, não sendo A. Né? E fica a B, a D e a E. Joia? Então, a gente teria lá o MTBF como B,
Ele não dá outra alternativa para a gente. E aí a gente tem aquela forma de disponibilidade. Né? Como é que é a forma de disponibilidade? É o tempo médio MTBF, o tempo médio de entre falhas, né? Então, vai ser o MTBF mais o MTTR. Beleza? Então, o tempo de disponibilidade vai ser, quem é o tempo entre falhas? Ele está chamando de B aqui, né? Então, o tempo de disponibilidade vai ser B, joia? Vai ser B, que divide B, joia? Mais o MTTR, que é A. Joia? Então, esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara aqui nas alternativas? É a letra E, né? A letra E, isso mesmo. Tranquilo aí, pessoal? A gente já resolveu a questão. Só levando em consideração aqueles conceitos que a gente viu na aula de hoje. Dúvidas? Todas, né? Ninguém falou nada, então tá todo mundo com dúvida. Beleza, então. Vamos lá. Pessoal, perguntem. Se tiver alguma coisa, perguntem. Olha lá, ó. Liquigás 2011. Considere as seguintes afirmativas sobre a manutenção. Aí ele coloca lá, né? Proposição 1. O tempo médio entre falhas de um item ou processo é chamado de MTBF. Tempo médio entre as falhas. Beleza. Vamos para outra. A manutenção preventiva é a manutenção efetuada em intervalos determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falhas ou degradação do funcionamento de um item. Então, a manutenção preventiva é uma manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinado a reduzir a probabilidade de falha. Beleza, certo? É uma preventiva. Ele está falando só do conceitual do que é uma manutenção preventiva. Ele não está levando em consideração os parâmetros de MTBF, MTTF, né, e MTTR. Mas está tudo certinho aqui, não vejo nada de errado, não. A letra A, desculpa, a terceira proposição. A terceira proposição, a manutenção corretiva, ou seja, eu tenho uma preventiva que eu faço antes, para evitar problemas. A corretiva, o problema está ocorrendo agora e eu vou corrigir o problema. É aquele conceito que a gente tem, proativo e o reativo, né? O proativo, eu estou sendo proativo, me antecipando. Então, faço uma preventiva, uma manutenção preventiva. Agora, eu sou reativo, eu espero o problema acontecer para começar a resolver um problema, aí eu não estou sendo proativo, não faço uma preventiva, não previno. Eu espero acontecer, então é corretivo. As minhas ações não são preventivas, são corretivas. Beleza? Então, esse conceito aqui que ele está querendo passar. Então, a manutenção corretiva é uma manutenção efetuada antes da ocorrência de uma pane. Não, a preventiva que é. Beleza? A corretiva é depois que a pane acontece. Então, é destinada a evitar que um item ou processo sofra interrupção. Não, para evitar que um processo sofra interrupção, eu faço uma preventiva. Ele já falou lá em cima, né? Para reduzir a probabilidade. Reduzir. Não quer dizer que não vai ocorrer. Joia? E ele está dizendo aqui, para evitar que um item, né, não sofra interrupções. Nenhuma manutenção preventiva, ela garante que seja evitado, que vai sofrer, que vai deixar de sofrer uma interrupção no serviço. Pode prevenir, pode diminuir. Beleza? Então, aqui a 3, ó, totalmente errada. Então, a gente tem lá, né, que a 1 e a 2 correta. Então, apenas 1 e 2 correta. Beleza? E para finalizar essa questão aí, ó, IBCF 2013, no Service Support do ITIL versão 2, né, o processo desta área
intitulado de Incident Management, okay? Gestão de incidentes, gerenciamento de incidentes, tem como principal objetivo, né, suprimiu alguma informação aqui, ó, analisando a solução de alta disponibilidade, foi apresentado o MTBF, tá, de tanto, e depois de tanto. Isso aqui a gente já fez esse cálculo, não foi, pessoal? Ou não? Uma questão parecida com isso daqui. Então, bem simples. Ó, a Débora teve uma dúvida aqui, deixa eu voltar para ela lá. Só uma dúvida. Naquela questão anterior, tu considerou que a banca errou, né? Porque o B deveria estar de uma falha até a outra. Vamos voltar lá. O que é que acontece é o seguinte, ele está considerando o tempo entre as falhas B, e B é esse cara aqui, ó, né? Olha só, B, ele está chamando desse intervalo aqui, ó. Ele está chamando B disso daqui. Joia? Deixa eu marcar aqui, para ficar melhor, né? Então, eu tenho uma falha aqui. Joia? Aí eu tenho o tempo de reparo. Mean time to repair. Joia? Que é esse intervalo aqui de A. Ele chamou o tempo para reparar. Beleza? E aqui, ele está chamando esse cara aqui de mean time between failures. O tempo entre falhas. Joia? Ó, falhas. Então, o tempo entre uma falha e a outra é esse intervalo daqui, ó. Confere aí. Ou alguém discorda que o tempo entre uma falha, ó, incidente aqui, e outro incidente aqui, o tempo entre uma falha e a outra é esse intervalo aqui, e não esse daqui. Porque a gente aprendeu na aula de hoje que o tempo entre uma falha e outra falha, eu tenho entre esse intervalo, tem um tempo de reparo, e tem um tempo de que ele ficou disponível, ficou funcionando aqui, ó. Esse tempo ele ficou funcionando. E o tempo de funcionamento dele é chamado de MTTF, que é o tempo médio até, né, to failure. Até o tempo dele falhar de novo, que é aqui, ó. Até ter outro incidente de novo. Então, a gente sabe que o MTTR mais o MTTF, a soma deles dois, a soma do tempo de indisponibilidade e a soma do tempo que ele ficou online, que ele ficou até a próxima falha, vai ser o tempo entre uma falha e a outra falha. Só que ele está chamando esse intervalo daqui para cá, ele está chamando de MTBF, o tempo entre falhas, mas o tempo entre falhas é daqui até aqui. Alguém discorda disso daí? Alguém discorda disso? Que o tempo entre a falha é o tempo do primeiro incidente até o segundo incidente? E entre esses incidentes, entre a primeira falha e a segunda, eu tenho um tempo que ele ficou reparado, em manutenção, e o tempo que ele ficou disponível. E aí, pessoal? Né? Então, se ele chama esse tempo B aqui, ó, de o tempo entre as falhas, tá errado, pessoal. Tá errado. Isso aí tá errado. Beleza? Isso é simples e lógico. Beleza? Por quê? Pode ser em consideração o seguinte, pessoal. Tem que ver o seguinte. Vamos lá. Joia? Não, tá errado. Tá errado de qualquer forma. Por quê, pessoal? Ele está considerando que esse tempo aqui, que ele ainda está em falha, porque isso aqui tudinho, tá? É falha. Joia? É o tempo que ele está down, né? Não é isso? Até aqui. Então, aqui é falha. Joia? Esse intervalo aqui é o tempo para reparar. Ele está levando em consideração
que o tempo médio que ele ficou entre uma falha e a outra é só daqui para cá. Só que não é daqui para cá. É daqui para cá que está o tempo entre uma falha e a outra. Beleza? Ele desconsiderou esse tempo aqui. Joia? Então tá errado, pessoal. Isso aqui, ó, tá errado. Joia? Esse conceito aqui tá errado. Beleza? Aí vai a gente fazer um belo de um recurso, bem bonitão lá, certo? Manda pro Sedex, lacra e manda. Beleza? Joia. Então aqui, pessoal, olha lá, ó. Vamos resolver essa questão aqui, ó. Então eu tenho o tempo entre as falhas de 960 e o tempo para reparar de 40 horas. Então, aconteceu a falha aqui. Falha. Joia? Aí o tempo para reparar foi de 40 horas. E o tempo para reparar, aliás, o tempo entre uma falha e a outra falha foi de 960. Aí aqui ficou o MTPR, o tempo para reparar. Aqui ficou, depois de reparado em 40 horas, ficou online, né? Ficou online, ficou up. Ficou up. Aqui era down. Certo? E esse cara é o MTPF. O tempo até a próxima falha. E aqui, como foi o tempo até a próxima falha, ele foi seguindo, pum, chegou aqui. Down. Joia? Então, o tempo entre MTBF, o tempo entre as falhas, são esse tempo aqui. E dentro dele, eu tenho esses dois caras. Que a soma deles vai dar esse cara. Por isso que a fórmula MTBF, pessoal, tá aqui, até fórmula matemática tem. O MTBF é o MTTR mais o MTTF. Joia? Tranquilo. E a disponibilidade? A disponibilidade leva em consideração só esses dois caras aqui, ó. A disponibilidade, então, vai ser disponibilidade vai ser igual a o MTBF, tempo entre falhas, MTBF mais o MTTR. Então vamos calcular. Eu tenho que o MTBF é o 960, né? Se eu tenho que o tempo entre uma falha e a outra é 960, é lógico que o tempo que ele ficou online aqui, quanto é que foi? 920. Joia? Porque 920 com 40 vai bater aqui o tempo da média de entre as falhas. Beleza? Então vamos lá. Então, 960. Não é isso? 960? Isso. Vamos lá. Então, disponibilidade vai ser 960, tá? 960 mais 40. Então, 960 dividido por 1000. A disponibilidade vai ser isso aqui. Vamos lá para calcular? Então, vai ser 960 dividido por 1000. Rapidinho aqui. Aí eu não tenho como dividir, boto zero aqui, né? Então, 9.600. 9.600. Se eu multiplicar 1000 por 9, vai dar 9.000, né? Sobra 600. Beleza? Tem um 9 aqui. Joia? E aí eu posso adicionar um zero aqui, porque eu não posso dividir 600 só por 1000, aí ficou 6.000. Joia? E aí, agora eu tenho 6 aqui, porque 6 vezes 1000 vai dar 6.000, bateu. Então, eu tenho que 96% é o meu valor lá, certo?
de disponibilidade desse nosso sistema. Beleza? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? A gente fez aqui, no mínimo, 7 exercícios, todos muito fáceis, até para calcular, tá? Aplicou aquela fórmula lá, viu o conceito, pessoal, tranquilinho, é 10, não erra nenhuma questão desse tipo de questão. E eu sonhei que ia cair uma questão dessa. Então, não vacilem, viu? Beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus, tá joia? Sábado a gente tem um novo encontro e a gente vai para o curso de redes ali, né, mandando bronca nos assuntos lá. Joia? Então, até logo. Valeu!